Estamos no início do mês de setembro, um mês importante para toda a sociedade, porque é onde lembramos da saúde mental, com a bandeira do Setembro Amarelo. E é por isso que a gente recebe hoje no RBV Entrevista, no nosso espaço aqui de jornalismo da RBV Rádios em Videira, o professor universitário, diretor de ensino do campus de Videira da UniESC, psicólogo, professor Adriano Schlesser. Professor, muito obrigado pela presença aqui no nosso espaço para a gente falar sobre saúde mental, que cada vez mais está presente a discussão em cima dela na nossa sociedade, não é mesmo? Boa tarde. Boa tarde, é um prazer estar aqui nesse espaço de aprendizado. Falar sobre o Setembro Amarelo, mas principalmente falar sobre saúde mental, é um tema que precisa ser constante na nossa prática cotidiana. Nós estamos vivendo hoje numa geração wellness, onde nós percebemos um investimento bilionário em vitaminas, em novas medicações, no cuidado para com a saúde. Inversamente proporcional, nós nunca tivemos tanto acometimento de saúde mental. Essa conta não está fechando. É por isso que o debate e a conscientização sobre o que de fato é saúde mental, desmistificar os eventuais preconceitos que ainda existam, é um passo crucial para o desenvolvimento de fato de uma saúde integral da nossa população. Se a gente for fazer um recorte, excluindo essa década onde estamos agora, mas aí até o início dos anos 2000, quando a gente falava sobre saúde mental, muitas vezes era até inclusive um tabu na sociedade, né? Onde para uma parcela da população não havia acesso à discussão em cima da saúde mental, para outra parcela da população era um tabu que era considerado algo concentrado apenas para uma determinada parte da população brasileira, mas a saúde mental ela é importante para todos, independente de classe, de religião, de região e de sociedade, né? Essa dissociação de saúde física e mental, ele é um problema histórico. É um problema histórico que começa desde René Descartes, quando ele separa o corpo e a alma. Então nós falamos de uma questão histórica lá do Renascimento, onde era impedido o estudo de cadáveres, e a estratégia que um filósofo e médico, René Descartes, desenvolveu foi separar a ideia do corpo e da alma. E a igreja permitiu que isso acontecesse, entendendo que a alma iria para o paraíso, então nós poderíamos estudar o corpo sem maculá-lo. Essa dicotomia, ela foi tornando a ideia de alma, depois uma ideia de mente, aonde separou-se o corpo da mente. Qual é o efeito colateral disso? O efeito colateral foi as pessoas entenderem que a saúde destina-se unicamente a uma dimensão física e o mental foi relegado a uma segunda importância. E nós podemos trazer um exemplo bastante simples para você que está nos assistindo agora. Se alguém chega para você e diz o seguinte: eu estou com dor de barriga, qual é a sua primeira atitude? Talvez você indique um chá. Se o chá não resolveu, você talvez indique uma medicação. Mas se em 48 horas a tua dor de estômago não se resolveu, o que você indica? Procure um médico. Nós não demoramos para procurar uma ajuda médica quando nós falamos de uma dor que nós entendemos como natureza física. Agora, quando nós chegamos para uma pessoa e a gente diz: eu ando triste, eu ando desanimado, eu ando sem esperança da minha vida. As pessoas, de modo geral, quando escutam isso, não entendem como um sintoma, tal como uma taquicardia, como uma sudorese, como uma palpitação diferente. O conselho que nós dizemos, ao invés de dizer: olha, vamos conversar a respeito, tu já procurou um profissional? O que nós fazemos? Isso é coisa da tua cabeça. Mas a tua vida é tão boa, teus filhos são tão bons, mas olha tudo pelo que você lutou, você não tem motivo para ser triste. Veja, nós não entendemos os processos psicológicos como uma dimensão física. A verdade é que os processos mentais
eles são físicos porque eles estão dentro de uma estrutura física chamada cabeça. Ninguém chega para uma pessoa que fala, olha, eu estou com arritmia cardíaca, e diz, olha, mas isso é coisa do teu coração. É coisa do coração. Olha, eu estou com incontinência urinária. Ah, mas isso é um problema. Quando nós falamos em tristeza, quando nós falamos em ansiedade, quando nós falamos em desesperança, nós não atribuímos a causas físicas. E isso, Ernesto, é um problema seríssimo. Por quê? Porque ao invés de eu procurar um suporte, eu guardo. E tudo aquilo que é sofrimento não resolvido se cronifica na vida das pessoas, podendo culminar, em muitos casos, em buscar dar cabo ao seu sofrimento através de um comportamento suicida. Você falou, né, de vários meandros que vão permeando, né, a questão da saúde mental, e são várias situações que as pessoas vão tendo, vão vivenciando, e que muitas vezes a resposta é coisa da sua cabeça, né? Mas que já são sintomas de um problema muito maior. Exatamente. Quando nós falamos sobre tristeza, ou alegria, ou medo, ou raiva, as emoções de modo geral, as emoções elas são estruturas físicas. Elas são estruturas físicas que estão acontecendo num órgão físico do nosso organismo chamado cérebro. Então, quando nós falamos, por exemplo, motivação, o processo motivacional envolve neurotransmissores, como, por exemplo, a dopamina. Para eu ter o comportamento motivado, eu preciso que esse neurotransmissor ele esteja equilibrado no meu organismo. Para que eu tenha uma sensação de bem-estar, eu preciso de um neurotransmissor regulado, um deles, chamado serotonina. Se esse neurotransmissor não estiver regulado, Ernesto, eu posso estar com a minha vida toda em dia, mas eu não me sentirei bem. Esses neurotransmissores eles podem ser afetados por uma questão puramente química, mas também por fatores psicossociais. Por exemplo, se de repente na minha vida eu começo a ter problemas familiares, eu começo a ter problemas conjugais, o meu organismo está em interação com o ambiente. Então a forma como o meu contexto está reage também nos meus neurotransmissores. Por isso que nós falamos que existem problemas psicossociais. Quando nós falamos de vulnerabilidade social, uma família, por exemplo, onde as pessoas estão, quem sabe, desempregadas e precisam sustentar uma casa, isso não nos preocupa? Essa preocupação reage com o meu organismo, podendo desencadear em sintomas. Significa que um sintoma único vai causar uma doença? Não. É igual gripe, né? Sim. Gripe. Estou com gripe, vou tratar a gripe. Mas uma gripe não tratada, o que pode me desenvolver? Outros acometimentos. A tristeza por si só não vai levar à depressão, mas uma tristeza não acompanhada pode levar. Então estes são pontos importantes para que nós possamos desmistificar a ideia do mental como algo que eu controlo, basicamente, para eu preciso me preocupar com a minha saúde mental, assim como eu preciso me preocupar com a minha saúde cardiovascular, fazendo atividades aeróbicas, eu preciso me preocupar com a minha saúde renal, ingerindo líquidos de uma forma adequada durante um dia. Veja como não é estranho quando nós falamos de outras modalidades de saúde. Mas eu te pergunto, quantos minutos do seu dia, em 24 horas, você se preocupa com o seu cuidado em saúde mental? Talvez em outras esferas a preocupação acontece. Talvez você não perca o seu horário da medicação, mas o cuidado da saúde mental ainda é relegado por muitas pessoas a segundo plano. E que acabam deixando de lado e vão partir para ajuda, para buscar um auxílio quando, em alguns casos, a situação ela já tomou uma gravidade muito grande para aquela pessoa, né? Exatamente. Então, assim como quando nós falamos sobre condições já cronificadas,
Quando nós falamos, por exemplo, em transtornos psiquiátricos, quando nós temos instalado um transtorno, é mais difícil o tratamento mesmo. Então nós vamos precisar do suporte do psiquiatra, do psicólogo, de um acompanhante terapêutico muitas vezes. Eu preciso de uma rede de apoio e eu preciso de uma família também que entenda que aquilo ali não é frescura de quem está sentindo, que não é falta de Deus, que não é falta de religião, que não é falta de vergonha na cara, que isso é um sintoma. Ninguém condena uma pessoa que está passando por um câncer, mas o indivíduo que está pensando em dar cabo à sua vida, por vezes é bastante condenado. Se uma pessoa chega num hospital porque teve uma grande crise, ele não necessariamente é condenado, mesmo que o seu estilo de vida pode ter levado. Vamos imaginar um câncer de pulmão decorrente de um uso desenfreado de tabaco ao longo da vida. Ainda nessas condições, você não vê uma equipe dizendo, ó, a culpa é tua, hein? A gente tem empatia. Mas muitas vezes o indivíduo que tentou dar cabo à sua vida, no momento de maior sofrimento, ainda é desestimulado. Professor, e nessa desestimulação mora um perigo gigantesco, né? Porque aquela pessoa que já está muitas vezes em uma situação até gravosa para ela, com essa desestimulação, pode ser que ela tome pensamentos ainda mais complexos, né? Com certeza. Nós temos mitos, vários mitos envolvendo o comportamento suicida propriamente. Como, por exemplo, quem quer não diz que vai fazer, isso é frescura, isso é falta de Deus. Nós vamos tendo mitos que me impedem de enxergar de fato uma pessoa que está num estado de sofrimento. Porque se alguém me relata, olha, eu não tenho visto mais sentido na vida, eu tenho pensado que talvez a ausência da minha presença no mundo talvez fizesse melhor para as pessoas ao meu redor. O que a gente chama isso? Ideação suicida. O indivíduo ele está pensando de alguma forma que talvez a sua presença nesse mundo não fizesse muita diferença ou resolveria o problema que ele está passando. Isso pode acabar ali. Comecei a ter esses pensamentos, procurei ajuda. Não procurei. Começa a ampliar esse pensamento com não apenas uma ideia de pensamento, mas uma espécie de organização de como seria um comportamento. A gente chama isso de comportamento planejado. Como, quando, o que eu faria, sob quais circunstâncias. Eu estou planejando. O planejamento pode ou não acontecer. Aí nós podemos ter uma sequência disso, que é o comportamento de fato, que pode ou não acabar num suicídio consumado. Então, muitas vezes as pessoas elas vão dando sinais, elas vão comunicando de forma verbal ou de não verbal. O isolamento é uma informação, uma mudança abrupta de comportamento é uma informação, né? Eu costumo dizer como clínico que uma pessoa que ri demais o tempo inteiro me chama muita atenção. Já houveram situações lá no meu consultório onde uma pessoa ela chega muito sorridente, muito falante, muito feliz e o discurso da sua vida não condiz com a forma como ela coloca. Então eu digo, fulano, você não precisa sorrir aqui. Eu entendo que você faz isso ao longo da sua vida, porque talvez as pessoas não queiram ver o teu sofrimento, mas aqui você não precisa usar uma máscara. E aí a pessoa se desarma e fala, eu tentei suicídio ontem. Porque nós temos dificuldade de acolher o sofrimento do outro. Na verdade, no máximo, a gente dá um ou outro conselho, mas se a pessoa não se ajuda, a gente já se incomoda. Com certeza. A gente já, mas é que ela não quer. Por isso que sempre indicar um tratamento com um profissional é adequado. Você não precisa, Ernesto, saber as técnicas, mas você pode acolher. Você no hospital não precisa saber as técnicas terapêuticas, mas todos nós podemos acolher. Acolher o sofrimento do outro para além do que eu faria no lugar dele, porque a vida não é minha.
A gente está no Setembro Amarelo, né, e é um mês aí em sua totalidade dedicado à apresentação dos sintomas, discussões, rodas de conversa, contextualização da questão envolvendo a saúde mental. E é um mês importantíssimo para que isso venha, entendo que é um mês importante para que isso venha ser cada vez mais presente na nossa sociedade, mas a população brasileira ela não precisa ficar restrita apenas a saúde mental não precisa ficar restrita apenas ao Setembro Amarelo para a população. Ela tem que estar presente nos 365 dias do ano, né? Com certeza, tanto é que a gente tem o Setembro Amarelo, a gente tem o Janeiro Branco, que é um mês de conscientização à saúde mental. Mas você sabe, Ernesto, que eu tenho um dado estranho de ser dito, mas o número do comportamento suicida no país não diminuiu com o surgimento do Setembro Amarelo, que iniciou no nosso país em 2015. Né? O Setembro Amarelo, ele iniciou lá nos Estados Unidos em 94. Então, um jovem, ele se suicidou e ele tinha um Mustang amarelo. Então, por isso ficou esse Setembro Amarelo. Era um carro que ele gostava muito, mas chegou ao Brasil essa implantação em 2015. Por quê? Porque a conscientização, ela é um fator fundamental. Conscientização não é apenas ter uma informação. Conscientização é o efetivamente entender a importância disso na minha vida. As pessoas têm informações. As pessoas têm informações de que o uso do cigarro pode te gerar um câncer. As pessoas têm informações de que a prática de atividade física é fundamental para a saúde. O que nos falta é consciência. Consciência é quando eu pego uma informação e eu digo, independente do que eu ache, eu preciso tomar alguns cuidados. Isso é consciência. Eu não gosto de atividade física, mas eu entendo que eu preciso fazê-la. Eu gosto de fumar, mas eu entendo que eu preciso parar, porque eu quero viver, né, bem, com saúde. Quando nós falamos de saúde mental, não pode ser apenas um discurso que a gente fala que o mundo está ansioso ou o mundo está deprimido. A pergunta crucial é, o que eu faço todos os dias para efetivamente cuidar do que eu tenho de mais precioso? É o tempo que eu tenho, que não precisa ser muito, aonde eu paro, fecho os meus olhos e faço uma respiração mais tranquila. É quando eu faço uma atividade que eu entendo que seja prazerosa para mim e que, claro, não me cause dano à minha saúde. É quando eu começo a investir em coisas do tipo, eu estou num ambiente que me faz mal, ou num relacionamento, ou num trabalho. Eu não sei como sair disso, mas da forma como eu estou não me faz bem. E eu procuro ajuda. Nós temos hoje no nosso município canais que permitem o atendimento gratuito à população. Nós temos o programa de saúde mental do município de Videira, nós temos o serviço de atendimento psicológico da Universidade do Oeste de Santa Catarina, nós temos os psicólogos na cidade, né, atendendo nos seus consultórios de forma gratuita, de forma privada. O importante é entender, você não precisa da forma pronta para resolver o que te adoece, mas saiba que existem profissionais que conseguirão lhe dar caminhos para isso. O problema não é o que eu sinto só. O problema é não fazer nada com o que eu sinto. As pessoas têm medo do sofrimento. Quantas pessoas que vomitam sangue, mas não contam para ninguém? Por quê? Porque o que os olhos não veem, o coração não sente. Né? O corpo não está, ele não contou para ninguém, então vai sumir sozinho. Saúde mental é a mesma coisa. É claro que o tempo nos ajuda a lidar com algumas coisas, mas por vezes não é o tempo que resolve. São os comportamentos que eu terei, de fato, para transformar a minha dor. Eu acho que para a gente contextualizar tudo isso, para quem está nos acompanhando nesse RBV Entrevista, o importante é sempre procurar, de um lado é procurar ajuda, né? Seja na universidade, como o senhor falou, dos sistemas públicos de saúde particular, e do outro lado, aquela pessoa, aquele brasileiro, aquele videirense, aquele catarinense que sabe que um amigo, um familiar ou uma pessoa próxima está passando por uma situação que pode desencadear algum problema de saúde mental, é oferecer essa ajuda para ele, essa presença junto ali, né? Nós temos um nome para isso. O mundo precisa de empatia.
O mundo precisa entender que você não precisa ter as ferramentas, mas você pode fazer uma escuta e dizer, olha, eu te entendo, mas da forma como você está sofrendo, as coisas não vão melhorar sozinhas. Vamos procurar uma ajuda? Você quer uma indicação? Eu posso te ajudar. É oferecer a mão. É fazer a escuta que nós chamamos de escuta não julgadora. Nós temos a tendência de querer resolver os problemas dos outros. Então, muitas vezes é o que nós estamos fazendo aqui, Ernesto. E eu te dizer, eu entendo o que você está passando, ou eu não consigo me colocar no teu lugar diante de tanta dor, mas eu estou aqui. Sempre que tu precisares, vamos bater um papo, vamos conversar. Mas vamos procurar ajuda também? Você quer suporte? Tu está vendo? Eu consigo fazer a escuta, o acolhimento não julgador, ao passo que eu consigo direcionar para um profissional. O problema é que muitas vezes nós ficamos dentro de contextos que não valorizam. Existe aquela frase que diz, que eu sou o resultado das 5 pessoas que estão ao meu redor. Se as 5 pessoas que estão ao meu redor acham que depressão é mimimi, como é que eu vou procurar ajuda? O meu meio não me ajuda aquilo ali. Então eu preciso de fato ter uma energia maior para procurar. Incontáveis vezes eu encontrei no meu consultório pessoas que chegavam para mim dizendo, Adriano, eu nunca imaginei que eu passaria por essa situação. Eu era a pessoa que dizia que ansiedade era coisa de quem não tinha o que fazer. Até que eu tive uma crise. E aí você me pergunta, essa pessoa teve crise do nada? Não, ela só não conseguiu fazer a leitura do que ela sentia era um sintoma. A gente não consegue identificar por vezes que a minha desesperança, a minha tristeza contínua na maior parte do dia, o meu isolamento social, a minha desmotivação de fazer coisas que antes eram prazerosas para mim, são sintomas que merecem atenção. Isso são dores. Um professor fazia uma analogia muito interessante que dizia o seguinte, se você tem uma dor no teu pé, aonde é que dói? No pé. Se você tem uma dor de cabeça, onde é que dói? Cabeça. Se você está triste, dói aonde? Te dói inteiro. Tu não sai de casa, tu não faz as tuas atividades. Se você está ansioso, você sofre inteiramente. Porque a mente, a cognição, ela de fato é o grande regulador da estrutura que é o eu, que é a minha identidade, a minha pessoa. Professor, eu acho que com essa questão a gente amarra todo esse assunto e eu acho que o ponto importante é sempre, como a gente falou antes, empatia com aquela pessoa que precisa de auxílio e aquela pessoa que precisa de auxílio entender isso e procurar os canais que estão presentes na nossa sociedade. E com isso eu gostaria de agradecer a tua presença aqui. Eu sei que quando o assunto é saúde mental, a gente poderia ficar aqui horas a fio conversando e falando sobre, mas eu acho que o principal ponto é essa questão, procurar ajuda em todos os canais disponíveis e ter empatia com aquela pessoa que precisa de ajuda. Com certeza. Saúde mental não é frescura, saúde mental não é coisa de quem não tem o que fazer, não é falta de Deus, não é falta de religião. Saúde mental é a sua saúde em jogo. Não importa se você tem uma saúde física sã, se os teus processos mentais não estiverem adequados e igualmente com saúde. Nós somos um todo integrado. Sem isso, nós podemos ter o melhor dos mundos e ainda assim sermos infelizes. Que esse mês de setembro possa nos trazer essas reflexões, mas que não fique apenas ao mês de setembro. Que possamos ter uma vida que preconize a saúde.